E a nossa caminhada espiritual, ela começa a partir do momento que você toma consciência que você é um filho ou uma filha amada de Deus. A partir do momento que você tem essa consciência, você sabe que você tem um novo jeito de caminhar. Mas a nossa caminhada, quando eu faço a opção de caminhar com Deus, o dia inteiro eu tenho decisões para tomar. Eu tenho que fazer opções na minha vida. Como é que eu sei que eu vou fazer uma opção que agrada ou não o Senhor? Como é difícil na nossa caminhada saber aquilo que pertence a Deus. Então, para isso, qual que é a primeira coisa que eu preciso ter? Qual é a primeira coisa que a gente precisa ter para poder saber do Senhor se a vontade é dele ou não? Mais do que fé, qual a virtude que nós temos que ter? A primeira chama humildade. Sem humildade nós não vamos caminhar. O que é humildade? A gente tem um conceito errado de humildade. Humildade é a consciência que eu sou criatura, que eu sou nada, absolutamente nada, e Ele é o Criador. Então a gente precisa entender que Deus não é o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada na hora que eu preciso de alguma coisa e falo, faz isso para mim. Não é assim não. Nós viemos dele, então presta atenção numa coisa. Há um poema que diz que o fim ilumina o meu caminho. Qual é o fim? Onde nós queremos chegar? No céu. Só aqui quer chegar no céu? Onde vocês querem chegar? Então tem um caminho, ok? Então se eu vim do amor e se eu volto para o amor, eu tenho que caminhar no... Então eu tenho que ter consciência que Deus me fez. Eu não sou o Senhor de nada, nem a Senhora de nada. Existe um Pai que nos criou com uma missão. Cada um de vocês tem um papel único e decisivo no grande projeto de salvação de Deus. Ninguém vai substituir o seu papel. Não tem um papel mais importante do que o outro. Cada um tem uma importância. Não tem nenhuma vida que não tenha um propósito diante de Deus, senão a gente não estava aqui. Cada um de vocês tem um propósito, mas é preciso que a gente consiga entender. Eu sou filha, eu sou filho, então eu sou criatura e existe um Criador. Mas para que eu possa ouvir, para que eu possa entender o que Deus quer, então eu tomo consciência que eu sou uma criatura, que eu não tenho capacidade de ver o bem e o mal, que eu não tenho capacidade de reconhecer o mal quando ele chega. São Tomás de Aquino fala que o mal, para chegar perto de nós, ele se reveste do bem, senão ele não chegaria. Então, quanto presente bonito que chega, aquela caixa linda que te encanta, quando você abre está podre. Quantos? Então tudo eu tenho que saber do Senhor. Está certo ou está errado? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Tudo eu tenho que saber do único que sabe de tudo. E quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu faço errado. Filó, mas eu vou perguntar para Deus até isso? Vai. Nós temos que ser dependente de Jesus, igual do ar que você respira. Você fala com ele, eu posso? Ele fala, pode, então você anda. Fica parado, sim senhor. Ok? Porque ele é o Senhor. Eu falo com ele, Jesus, você é a única pessoa que pode mandar eu sair correndo e no meio do caminho falar, para e volta. Nem tem que dar satisfação, porque o Senhor é Deus, eu não sou nada. Compreende? É assim. Então eu descobri que eu tenho que ter humildade. Qual que é a outra coisa que eu tenho que ter para eu escutar? Qual, gente? Silêncio, igual está aqui hoje, né? Essa facilidade do povo ouvir. Silêncio. Mas o silêncio não é só fechar meus lábios. Essa parte é fácil. Então eu preciso primeiro me colocar diante do Senhor.
Segundo, eu tenho que fechar os olhos, senão passa alguém, eu distraio no rezo. Às vezes, ou tem uma coisa, um parêntese, que me deixa entristecida. Eu sou ministra da Eucaristia e vou vendo as pessoas comungarem. As pessoas recebem Jesus, em vez de se concentrar na presença daquele, que os anjos são todos prostrados diante de você, porque você está com o Santíssimo, ou você distrai olhando a pessoa que está indo para a fila de comunhão, ou você para diante de um santo para rezar. Misericórdia. Não tomou consciência de quem recebeu. Ok? Preste atenção nisso. Então, quando eu vou rezar, eu tenho que fechar os olhos, o ouvido, se não ficar atento. Eu fechei os olhos, estou preocupado com o que o outro está falando. Vai rezar que dia? Nunca. E os lábios. E aí eu me coloco diante de Deus. Mas aí tem outras portas dentro de mim, né? Tem tanta porta aberta que dá para tanto pátio, para tanto lugar. Porque eu paro de falar, mas a cabeça não para de pensar. O coração está inquieto. Então é muita coisa para silenciar dentro de nós. E a gente mesmo vai falando e distrai, esquece que está diante de Deus. E a gente mesmo vai conversando com Jesus, vai dando a sugestão toda para Ele. Eu falo, mas por que será que você está aqui, né? Já sabe o que tem que fazer? Então presta atenção nisso. Então, para que eu consiga rezar, saber o que Deus quer, eu preciso da humildade, eu preciso do silêncio. Então, quem é que vai me ajudar a ficar de verdade dentro de mim, diante do Senhor, me esvaziar de tanta miséria, de tanto nada, que mistura com a soberba, com o pecado, com a ilusão? A gente acha que é alguma coisa na vida. Até eu me zerar para que Deus me preencha, eu preciso de alguém. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Nem tem ilusão que vocês acham que vocês vão conseguir rezar, silenciar, sem que o Espírito Santo de Deus te ajude. Fala, me ajuda a estar na presença de Deus. Me ajuda a silenciar o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Como é que eu vou saber o que agrada ao Senhor meu Deus? Como é que eu vou saber se essa atitude que eu tomo está certa ou está errada? Porque nós podemos ser enrolados, né, gente? O demônio pode sugerir alguma coisa, ou você mesmo escuta achando que você é a sua vontade, não a vontade de Deus, né? Ontem eu descobri uma coisa interessante, assim, uma definição da Madre Kelly. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? A resposta é, porque não é a minha. Em geral, tudo ao contrário. Você quer A, Deus quer Z, não é assim? Fala então, sim, Senhor. Mas como é difícil. Que luta que é para nós fazer essa caminhada sem tirar os olhos do único que não vai me enganar. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele. Não tire. Durante o dia inteiro da sua vida, o dia que você levanta, hoje, quanta coisa já fez você se distrair de Deus? Quanta coisa te puxa de um lado e do outro o dia inteiro? Quantas coisas você tem que fazer a opção, e quando você passa o dia, você fala, não percebi a presença de Deus. Não estava atenta a Ele. Não vi o sinal que Ele mandou. Não vi que isso não agradava a Deus. Porque às vezes a gente quer muito mais as obras de Deus do que Deus. Muito mais eu faço opção por uma coisa porque eu vou ficar famosa. Alguém vai falar, uau! E está errado. Andar com Deus é chão batido. Tem glória não. Tem muito serviço, muito sacrifício, muita penitência. Porque é um serviço silencioso. Então, para que eu possa começar a compreender aquele que eu caminho com ele, eu preciso conhecer. Eu não posso andar com desconhecido, posso? Pelo menos não deveria, né? Andar com desconhecido? Andar com aquele que ficou o dia inteiro do seu lado e você nem viu. Porque a gente está tão preocupado com a gente mesmo,
que a gente é incapaz de olhar aquele que anda do seu lado, cuidando dos detalhes do seu dia. O dia que entendermos que Deus anda com os olhos sobre você, e que esse olhar é de amor, e Ele te acompanha, isso é extraordinário. O dia que você entender que você não anda sozinha, porque Ele falou o que mesmo? Eis que estou convosco todos os, até o final. Todos os dias. Não tem dia santo, domingo ou feriado. Então, desde que Deus veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Mas a gente não compreende que Ele está lá. E está nos olhando, e está cuidando de nós, e está atento com aquilo que está nos preocupando. Então é preciso que a gente comece a ter confiança, aquilo que eu falei com vocês ontem. Não é um personagem, é uma pessoa. Então eu tenho que conhecê-lo. Então eu preciso de alimentar a minha alma. Como é que a nossa alma se alimenta? Eucaristia e da palavra de Deus. Quem disse isso fui eu não, foi Deus Pai que falou isso para Catarina de Siena. Ele fala assim, todo mundo sabe que é corpo e alma. Quem alimenta a alma é a palavra e a Eucaristia. Se a nossa alma não se alimenta, ela fica desidratada, desnutrida e asmática, né? Então é que a gente faz assim, o ar não sai, né? Aquele povo suspirando, fala, meu bem, está precisando de alimentar a alma. Ai, está passando mal. Não, está precisando do médico dos médicos, que é a doçura da nossa vida, que é Jesus. Não existe outro. Então eu preciso conhecer a palavra. Porque se eu conheço a palavra, eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas se eu tiver com problema, poder decidir, tomar uma decisão importante, saber se isso agrada ou não a Deus, se eu vou mudar de emprego, se eu caso ou não caso, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu mudo de cidade, se eu mudo de país. Cada pessoa que você ligar vai te dar um palpite, não é? Um vai falar vai, outro fala não vai, outro vai, né? Cada um vai defender uma coisa, né? E tem hora que a gente fica desesperado, precisa de ajuda, não é? Quer dizer, gente que confia em Deus não precisava nem ficar desesperado, né? Mas já aconteceu comigo de estar saindo do hospital por 2 vezes isso. Uma pessoa pulou em cima de mim e falou, doutora Filó, eu separo o nome do meu marido. Eu falei, como é que é? Como é que você chama, minha filha? Como é que você é? Quem sou eu? Não sei nem seu nome, quanto mais você separa o nome do seu marido. Mas tem um que sabe. E o nome dele é Jesus. E você não precisa pagar a hora. Aproveita que é de graça. E aonde que ele está te esperando? 24 horas vivo, sentado. Ah, vocês têm ido visitar ele quantas vezes por semana? Fala, ai Filó, às vezes só uma. Preguiça que vocês estão andando. Então vá lá e ele fala, quando você tiver um problema, essa palavra é dele, não é minha. Quando você tiver um problema, traga para mim o seu problema, porque a solução eu a tenho. Vocês imaginam o que é um Deus vivo que te fala isso? Traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Então por que a gente fica na agonia? Porque a gente não confia. Por isso que eu não ando com desconhecido, eu tenho que andar com quem eu. E eu, para me conhecer, eu tenho que me encontrar. Gente, a nossa vida espiritual, ela só vai caminhar se vocês tiverem disciplina. E disciplina é graça. A gente não consegue nada na vida espiritual sem a graça de Deus. Então tem que acordar e falar, Senhor, me dá a graça, porque eu quero viver esse dia em santidade e justiça, em todos os minutos da minha vida, sabendo que o Senhor me acompanha, porque hoje pode ser o meu último dia. A gente não pensa nisso não, mas pode ser o último dia. Então acordem e pensa, por que eu me levanto todas as manhãs? Para amar e servir a Deus, meu Senhor. Ninguém pensa, mas que alegria é levantar sozinho, ninguém te dar um banho de leito, você toma banho sozinho, você escolhe a roupa, o perfume, vem, chega aqui ou no seu trabalho, com o meio de transporte que você escolher, seja andando, seja de carro,
Para e pensa e fala: Senhor, se eu preciso de mim, onde? Porque eu só estou aqui para vos servir. Me ajuda a entender as coisas que o Senhor fala. Me ajuda, porque não é simples distinguir a sua voz. Eu ainda não tenho a disciplina da oração, eu não tenho a disciplina do silêncio, eu não tenho a disciplina da missa diária, eu não tenho a disciplina do rosário, eu não tenho a disciplina da confissão. E nós queremos andar como? Percebem? Nós temos que investir na nossa vida espiritual, porque o Senhor não vai falar comigo e com você igual nós duas estamos conversando aqui. Não vai. Mas Deus te conhece e Ele vai fazer com que você entenda aquilo que Ele quer. Ele vai fazer você entender. E mesmo que você se confunda e tome um caminho errado, por amor Ele te faz voltar. Isso é confiança nele, pode ter certeza. E porque Ele não vai perder um de nós que o ama. Deus nos ama demais, é porque a gente não compreendeu isso ainda. Então é preciso nada esconder, porque primeiro a gente tem ilusão que esconde alguma coisa de Deus. Porque Ele sabe tudo, muito antes de você pensar. Antes que você fale, não está escrito isso na palavra? Antes que você comece a rezar, o Pai já sabe todas as suas palavras. Então é preciso que quando a gente reze, quando você tiver uma situação difícil, você aprenda a fazer uma coisa que é extraordinária, que é aprender a fazer a entrega. Jesus fala para Duolinho do Ruotolo, sabe quem é esse? Pessoa fraca, né? Porque Jesus só conversa com gente fraca, fala a verdade. O diretor espiritual do Padre Pio, gente fraca, né? Então ele conversa com Duolino Ruotolo e fala com ele: Duolino, uma entrega profunda de coração, um ato de entrega verdadeiro, vale mais do que 1000 orações. Prenderam essa? Entregar significa entregar, ok? Se um filho entrega uma coisa para a mãe, ela precisa ficar cobrando toda hora. Menino até cobra, a mãe quer matar, fala: menino, eu vou fazer. Não é assim? Então Deus, se você entregou, se você tem uma situação difícil hoje, faça essa experiência hoje aqui nesse evento, entrega. Fala: Jesus, já cansei de pensar, já cansei de passar a noite perdendo noite de sono, fico pensando, não chego a lugar nenhum, porque a gente é bobo. Se eu tenho um Deus que resolve, vou lá, para que eu vou perder tempo? Vou não. Não perco nem tempo, nem sono. Vou lá falar: vem cá te contar um negócio. E com Jesus é tão bom, que você pode começar de onde você parou. Você fala: sabe aquele negócio? Ele sabe. Não precisa entrar em detalhe não. Fala que você esqueceu algum detalhe, porque o homem às vezes perde alguma coisa, né? Você fala: você quer que repete alguma coisa? Então, eu estou entregando para o Senhor resolver para mim. É assim. Tem dia que eu vou com a lista, falo: problema número 1, esse. Problema número 2, esse. Problema número 3, agora vamos embora sem problema, porque eu entreguei todos. Mas tem que ter certeza absoluta que Ele vai fazer, que Ele escuta. Um dos dias que eu saí do hospital, eu fui pro Santíssimo e falei com ele: estou boa hoje não. Vim cá que eu estou boa de jeito nenhum. Cansada, Jesus. Então me traz uma lista aqui para você. E o primeiro caso que eu vou falar com o senhor viu aquele menino? Claro que ele deve ter, né? O senhor viu aquele menino? O senhor achou que está tudo certo aquele menino? Tá não. O senhor não achou que é meio muito, não? Começa que é pobre. Segundo, síndrome de Down. Terceiro, cardiopata. O senhor viu a boca dele ou o senhor não prestou atenção na acolher a boca dele? O senhor viu quando ele abriu a boca? A boca está podre, Jesus. Agora presta atenção. Se o senhor não sabe, vou te mostrar a sequência. Menino para operar do coração tem que arrumar a boquinha. Por que a boquinha dele está podre? Porque ele é pobre, Jesus, não tem acesso a dentista. Falei que eu não estou aguentando mais ver tanto trem errado nesse mundo, mas eu vim cá contar para o senhor. Eu preciso, ele está lá no hospital correndo igual um santo, eu que estou preocupado, porque ele está lá brincando, tocando terror. Mas eu tenho que operar ele para ir embora. Nós estamos com um problema grave com os anestesistas, não está achando anestesista. E aí, Jesus, eu tenho que arrumar a boca desse menino para ele operar. Então eu vim te trazer o problema, que eu preciso de anestesista, o senhor resolve. Então esse é o problema número 1. Ok? Fiquei lá conversando com ele. É milhões de coisas para falar na cabeça dele. Conto tudo, os detalhes, tem que contar. Porque eu não sei resolver nada. O dia que a gente entender aquilo que ele diz: sem mim, você não é capaz de pegar a palha que está no chão. Sem mim,
Nada. Se ele falou que é nada, eu vou lá e conto tudo. Muito bem. Quando eu estava saindo do mosteiro, eu fui fazer adoração, meu telefone tocou, era a supervisora da ala, falou comigo: ô doutora Filó, eu estou ligando, porque a senhora saiu daqui tão arrasada, tão angustiada. Então, só para contar para a senhora que às 2 horas o menino já vai para o bloco fazer todo o tratamento dentário. Eu falei: o senhor é um escândalo mesmo, né, Jesus? Não tem preço, né? Fala a verdade. Não tem preço. Eu falei com ele: não, mas o senhor... Falei com ele: não, mas você foi rápido, dessa vez foi rápido demais. Falei: brilhou para você, estrelinha para você, que você brilhou. Então é preciso que a gente aprenda que nós temos uma riqueza na vida, que é ir lá. Que é ir lá e falar tudo com ele. Mas tem situações também que é dura. Quando eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, passei uma tarde assentada, pus a cadeira, fiquei sentado de frente para ele, horas. O que ele falou comigo? Nada. Voltei para casa, eu falei com ele: não tem condição. Você vai ficar só me olhando, gente, com essa carinha linda, como é que eu faço? Então presta atenção, quando a gente faz uma entrega, é entrega. Você foi lá e pediu uma opinião e nada mudou, então deve ser a vontade dele, porque não era a minha, né? Estava absolutamente contrário ao que eu queria. Falei: mas o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que é esse negócio mesmo? Estou de agrado disso não, né? Mas por obediência, eu aceito. Compreendem? Isso é um treino que a gente precisa fazer. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala: seja feita a vossa vontade. Então Jesus fala para o Duolino: começa a treinar. E na hora de falar seja feita a vossa vontade, vocês se inclinem para treinar. Eu faço isso o dia inteiro: seja feita a vossa vontade. Mas eu tenho que acreditar que a vontade dele é perfeita, porque ele me ama. Você tem que ter essa confiança. Fala: Jesus, estou entendendo nada que você está arrumando dessa história. Nada. Mas porque eu tenho certeza do seu amor, eu tenho certeza que vai ser o melhor, mesmo que eu não esteja vendo. Então como é que eu sei que as coisas procedem de Deus? Qual que é a marca que tem que ter? Tem que gerar o que dentro do seu coração? O que gera dentro do seu coração? A paz. A paz é a marca de Deus. Deus nunca vai... Tem uma pessoa que perdeu a bolsa, é a chave, que já foi achada, senão ela vai perder o voo. Joana, quem é Joana? Você está precisando de encontrar sua mãe que chama Joana. Calma que achará. Ok? Já foi anunciado. Achará. Fica tranquilo, calma, fica nesse lugar que você está, que chegará aqui para você. Acalma, ok? Então, qual é a marca que aquilo que você está fazendo está certo? O que tem que gerar em você? A paz. Deus não está no tumulto, Deus não está na intriga, Deus não está na confusão. Deus não está em nada que separa. Quem separa é o demônio. Deus junta. Só o Espírito Santo faz os inimigos se darem as mãos. Compreendem? É só isso. É preciso, mas para que a gente faça isso, viva isso, eu tenho que ter uma disciplina, porque a gente vive uma batalha todos os dias. Como diz São Paulo, eu não luto contra as pessoas que eu vejo, eu luto contra aquilo que eu não vejo. Então, se a gente não tiver uma vida de graça, uma vida que a gente tem uma disciplina, nós não saímos do lugar. Então eu caminho, eu não sei se eu estou agradando ou não o Senhor. É assim, porque eu desoriento, o mundo te enrola, o mundo te engana. É assim, tudo está aí para poder te enganar. Qual que é a única pessoa que nunca vai mentir para você? Jesus. É o único. É o único que vai te dar o caminho. É o único que vai falar: pode confiar em mim que eu tenho o melhor para você.
Mas para a gente confiar é aquilo que eu falei. É preciso que a gente saiba com quem a gente está andando. E pedir a Ele: Senhor, fala, que o teu servo te escuta. Porque senão a gente fica igual o Samuel. Lembra da história de Samuel? Samuel era um menino que morava no templo com Elias. Ele estava dormindo e escutou: Samuel, Samuel. E aí ele levantou, foi até Elias e falou: o senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou: te chamei não, volta a dormir. Volta Samuel para dormir. Aí de repente, Samuel, Samuel, ele volta e fala: estou aqui, Senhor, o senhor me chamou? Ele falou: não chamei. Mas Elias falou: isso deve ser o Senhor chamando esse menino. Então se você escutar de novo chamando você, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Ah, que lindo! É isso que a gente tem que aprender. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Esteja atento para ouvir aquilo que Ele quer dizer. Porque quando eu escuto, vocês lembram da cena da transfiguração? Quando Jesus está no Monte Tabor, que Ele se transfigura. Quando os discípulos são envolvidos pela nuvem, eles escutam uma voz que diz o quê? Vocês lembram dessa passagem? Fala assim: este é meu filho muito amado, escutai-o. O que Jesus estava falando naquele momento? Nada. Deus Pai: este é meu filho muito amado, escutai. O que ele estava falando? Nada. Mas escutar tem a mesma raiz e o mesmo significado bíblico de obedecer. Essa é a raiz. Então, acolha o que Ele tem a dizer, obedeça ao Senhor. Obedecer não só com esse ouvido, mas com o ouvido do seu coração. Se incline, acolha o que o Senhor trouxe para você. Acolha essa novidade do Evangelho, acolha essa verdade que é o Senhor teu Deus. Acolha e obedeça. É muito claro. Este é o meu filho amado, escutai-o. Quer dizer, obedeça. Só tem um caminho, não tem outro caminho, não tem outra opção. Escute, obedeça. Atenta a tudo que Ele falou. Gente, todas as vezes que vocês estiverem na missa, escutarem a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que na hora que tiver a mesa da palavra, fala com Ele: abra o meu ouvido, abra o meu coração, me dê um coração contrito, quer dizer, aquele coração que é esmigalhado. Compreende? Porque às vezes o nosso coração, ele está com uma crosta tão pesada, ele está tão impermeável, que a palavra de Deus bate e volta. Você sai da missa e fala assim: qual foi a leitura de hoje? Fala: leitura de hoje? Qual foi o evangelho de hoje? Não sabe. Entra e sai da missa do mesmo jeito que entrou, ou pior. Estou falando mentira? Não estou falando mentira não. Então, se a palavra de Deus não entrar pelo ouvido, a fé vem pelo ouvido. Escuta, Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. Não tenha outro Deus além do Senhor teu Deus. Escuta, Israel. Abre o teu ouvido e escute. Então, escuta, a palavra tem que encontrar o terreno do seu coração desejoso. Ele tem que estar propício para que aquela palavra caia e dê fruto. Senão você não vai ter conversão. Porque se a palavra de Deus não gerar vida em você, você não se transforma. Por isso que nós temos uma disciplina de caminhada. Não é da noite para o dia que você vai sentar e achar que está ouvindo a Deus. E cuidado com isso. Cuidado para não ser enrolado. Cuidado para que você não destrua alguém com essas palavras. Cuidado. Quando alguém chega perto de mim e fala assim: Jesus mandou te falar, eu falo: misericórdia. Que hora que eu vou acreditar nisso? A fonte tem que ser muito séria. Alguém chega e fala assim: doutor, Jesus falou, mandou falar. Fala: obrigado. Se Ele quiser, Ele fala comigo. Cuidado. Muito cuidado. Para que isso não te destrua. Deus te ama e é só isso.
E Ele quer o melhor para você. Não fique aflito quando as coisas não acontecem. E quantas vezes eu passei por situação que eu falava com Ele: o senhor percebeu que eu estou parada? Que enquanto o Senhor não sinalizar, eu não sei para onde caminhar. Mas espera. Existe um Deus que te ama e te vê. Mas para a gente pautar a nossa vida, aquilo que Deus Pai fala, o caminho para o céu, Ele amalgamou com as virtudes e com o sangue de Jesus. Para a gente andar sobre Ele. Então eu tenho que ver se eu estou caminhando nas virtudes, se eu estou caminhando na presença de Deus, nosso Senhor. Se eu estou vivendo uma vida de graça. Se de verdade eu tenho um compromisso com a minha vida espiritual. Aquilo que eu falei com vocês, eu não posso professar uma fé e viver de outra forma. A minha fé, ela tem que determinar todas as minhas condutas. Tudo. E tudo a gente fala, Jesus, por ti eu faço isso. Somente por ti. Tem situações tão pesadas que eu falo com ele: anota aí para eu me ganhar uma estrelinha e diminuir meu tempo de purgatório. Por ti que eu vou fazer isso. Somente porque eu te amo demais que eu vou fazer isso. Então só põe estrelinha aí para mim, porque a situação não é fácil. Mas é a obediência de quem sabe que Ele quer o meu melhor. A nossa caminhada espiritual, gente, ela não é uma brincadeira, porque ela é uma batalha. Da hora que a gente levanta até o último dia, o momento da nossa vida. Nós vamos ser tentados todos os dias das nossas vidas. E é espetacular ser tentado. Sabe por quê? Por que é bom ser tentado? O que vocês acham que eu acho bom? Porque eu posso dar a Deus um testemunho do meu amor. Eu falo: mas é isso que você está me propondo? Mas por ti, por amor a Ele, isso não vale. Por amor a Ele, eu não farei isso de jeito nenhum. Mas é por amor. Então eu desisto disso por causa dEle. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes é difícil. Há muitos anos atrás, eu recebi uma proposta de ir para um hospital em Belo Horizonte, que estava começando a ser construído. E eu fui chamada para uma reunião, levada para um jantar, num lugar chique. Me ofereceram vinho, eu bebo só água, não bebo nada, só água e café. E me fizeram a proposta. O preço era até razoável. Falaram: você não pode comentar com ninguém, que é só a nata da nata que vai. Eu imagino, falei, nem sabia que eu participava de tanta nata. Falei, é mesmo? Então tá, né? Então é tanta peneira que meu nome passou em tanta peneira que eu falei com Jesus: nossa, a peneira é pior que a sua, meu filho. Fala a verdade. Então, é só tantos pediatras, tá, escutei tudo, fiquei encantada, enamorada do projeto, que realmente era uma coisa que eu sonhava. Aí cheguei em casa, né? Saí do jantar, cheguei em casa, morava sozinha. Cheguei em casa, falei com Jesus: senta. Eu estava indo morrer. Falei com ele: presta atenção que eu vou te contar tudo de novo, só não durmo. Eu sei que o senhor foi no jantar, mas eu preciso contar todos os detalhes, todos outra vez. O senhor fica bem atento e escuta tudo que eu vou te contar. Contei tudo assim, enlouquecida, sentada com o amigo. Aí falei com ele: e aí, nós vamos? Não, palavra. Falei: como é que é? Jesus, você escutou o que é que eu repito? Nada, mudo. Falei: gema, lidar com homem é muito difícil, que luta, que é isso que não fala? Falei: Jesus, você escutou? Nada, mudo. Meu coração ficou fechado. Falei: aqui, não estou pensando no que eu estou pensando, né? Se eu não está de acordo, vão dormir. Nós dois estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro, né, Jesus? Vão dormir nós dois, estamos cansados, vão dormir. No dia seguinte fui para a missa. Pus no altar, falei: vou repetir o assunto, que até agora não tenho certeza. E eles me deram 48 horas para poder dar a resposta, porque o negócio era muito cotado. Aí pus no altar. Falei: Jesus, só está prestando atenção, quer que eu conto de novo a história? Está lembrado? Que o homem às vezes é meio esquecido, né? Conta de novo. Nada. Saí da missa com meu coração pesado. Eu falei: Gema, não é possível. Eu falei: Jesus, nós temos prazo. Tá sabendo não? Aqui tem tempo, meu filho. Onde você mora é eterno, mas aqui não é não. Aqui tem prazo. Falei: até amanhã eu vou ter que fazer isso, não é possível. De noite fui rezar, falei com ele: de novo o assunto. Porque mulherzinha é assim, vai falar de novo. Vou falar. Falei: vou te contar tudo outra vez. Não é possível que você não vai me atender.
Meu coração, acabava de falar, meu coração fechado. Falei, Jesus, eu não estou acreditando que o Senhor está contrário, que eu estou querendo, mas o que está ruim? O negócio é bom, o valor é bacana, nós damos conta de pagar, não damos não. Porque eu negocio com ele tudo, né? Até o pagamento. Como é que vai fazer? Nós não vamos pagar? Dá jeito, ué. Você conversa com o pai, libera o dinheiro, tudo simples, né? Sou filha, ué. Quem é filho tem direito à herança, né? Assim? Então envolve isso tudo nessa história. Nada, menino, mudo. No dia seguinte, para a missa de novo, eu tinha que dar o retorno. Falei com ele, ó, daqui a pouco ele vai ligar, vou pôr no altar de novo. O senhor está prestando atenção? Vai que tá, né? Claro que está prestando atenção. Nada. Meu coração ficou pesado. O telefone tocou, era o povo, né? E aí, Filó? E aí, vai assinar o contrato? Eu falei, eu gostaria demais de agradecer, mas o meu pai achou que eu não devia mexer agora com isso. Ô Filó, mas a gente conversa com seu pai. Falei, mas eu vou explicar que é Deus Pai, essa situação vai dar certo. Larga pra lá. Falei, não, realmente não tem jeito, não vou poder, ele achou que está pesado. Era na época do dólar, 1 para 1, lembra? Alguém, os mais velhos lembram disso, os mais novos não. Estava uma época de riqueza, né? E eu falei, aí agradeci muito, fiquei muito grata pela lembrança do meu nome, aquilo tudo, agradeci tudo. Falei com Jesus, gostou da história? Olha o que eu fiz, prestou atenção? Por obediência, falei não, bem contrariada, mas por obediência, já que eu não enxergo nada, confio. Mas não estou entendendo você não, essa aí eu não entendi não, mas tudo certo, né? O hospital foi construído, inauguração chiquérrima, tudo lá, falava que ele era para nós dois, está lá, ó, presta atenção. Você falou não, tudo certo, não entendi não, olha, que passou foi tempo. Até que de repente, vira o dólar. E a dívida passou a ser astronômica. E o povo vendeu o que tinha e o que não tinha para pagar o compromisso que tinha. Falei, menino, mas você é uma lindeza, né? Porque se o senhor não tivesse me protegido, eu ia vender o quê, meu filho? Tem nada. Nem uma esteira para cair morta. Então as coisas às vezes não são simples, mas você tem que ter a obediência abrirá todas as portas da sua vida. Todas as portas da sua vida. Isso não é uma brincadeira, isso é real. Quando eu terminei a residência de pediatria, eu tinha um convite do hospital lá em Belo Horizonte, que eu fiz a residência para que eu ficasse como preceptora. E não tinha uma proposta salarial, era R$ 2,04 por consulta. Olha que coisa extraordinária, fala a verdade. Mas não importava não, porque a minha opção sempre foi para cuidar dos pobres, eu não me importava. Não que eu nadasse no dinheiro, mas Deus não falta, né? Aí, e tinha proposta de voltar para a minha cidade, como a única pediatra da cidade e da região. Então, fiquei um ano da minha residência, o último ano foi um ano de muita angústia, porque eu sabia que eu tinha uma reunião no fim do ano. Eu fazia rosário diário, missa diária, confissão, jejum sexta-feira, 24 horas a pão e água. Jesus falava nada, falava, Jesus, nós vamos fazer o quê? Mudo. Falei, mas que homem sistemático. Não dá para falar nada. Eu ia para casa e falava, pai, reza para mim. O que eu faço? Ele falou, vão rezar. Eu falei, mas só o que eu faço? Rezar. Eu falei, pai, mas Jesus não fala nada. Tá certo. Chegou o fim do ano e eu tinha que ir para reunião no hospital, com a diretoria do hospital da minha cidade. Meu pai foi me levar, não entrou na reunião. E eu cutuquei Jesus e falei, vamos sentar, né? Porque até agora você não falou nada, né? O que eu vou fazer aqui? A proposta que eu recebi em Oliveira era ela milionária. Põe dinheiro nisso. Do outro lado era R$ 2,04 por consulta. Do outro lado, uma proposta maravilhosa. Ia ficar com meus pais. Aí quando eles já terminaram de fazer a proposta, aí Jesus falou. Fechou o coração e disse, é não. Pode imaginar a minha cara olhando para o povo, diante da proposta, olha a situação que ele te põe. Fala com ele, você me põe em cada situação que não é brinquedo não. Eu olhei para eles e falei, eu queria agradecer toda a fortuna que vocês estão me dando, mas a minha resposta é não. Como é que é? Eu não vou voltar não, porque como é que eu explico a situação?
Eu falei, eu não vou voltar, eu vou ficar em Belo Horizonte, porque eu ainda tenho algo, né, eu acredito que lá eu vou poder ajudar mais a minha cidade do que estando aqui. Aí quando eu saí da reunião, um dos diretores ficou muito bravo, encontrou meu pai e falou assim, a sua filha não gosta de dinheiro. Aí meu pai falou comigo, o que aconteceu? Que falou que você saiu de lá? Saiu bravo que você falou que você não gosta de dinheiro. Falei, pai, quando eles conversarem com o Senhor de novo, fala com eles que acima do Senhor eu tenho outro pai, a quem eu devo obediência. E ele falou, não, não. Mas como é que você vai viver, minha filha? A gente é pobre. Eu falei, a obediência abre portas, eu tenho um pai, e nada faltará, porque ele é meu pai. E nunca faltou nada, nunca. Aliás, transbordou, porque Deus não falta. Seja obediente, o resto Ele fará. É simples, fácil? Não. Foi difícil para meus pais, para mim foi difícil. Momento difícil. Eu falei com vocês, andar com Jesus é chão batido. Não tem glória. Mas tem alegrias que é só você e Ele sabe. Tem situações que é só você e dele, demais ninguém. Saber se cuidar da amada, saber o propósito da minha vida, que eu vim do amor, eu volto para minha casa, que tem um pai que me espera. Tem São José me esperando, tem Nossa Senhora, tenho certeza que eu vou estar lá, que eu vou vê-los um dia. Vou ter que passar um período purgatório, eu já sei, mas o que vai fazer? Pelo menos eu estando no purgatório, já estou feliz. Né? Que é uma antessala do céu. Mas a caminhada nossa espiritual não é uma brincadeira. Achar que escuta Jesus, não, Deus falou que é para fazer isso, cuidado. Exige muita uma vida onde a gente precisa aprender a silenciar. Guardem uma imagem que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que vocês virem um caminhão vasculante vazio, ou com meia medida, assim como as meias verdades, eles têm muito atrito, então eles fazem muito barulho. Toda vez que você vê alguém fazendo muita confusão, muito escândalo, ela está vazia. Todas as vezes que você vê alguém muito contrito, ela é cheia. Por isso Nossa Senhora é silenciosa, porque ela é cheia de Deus. Então prestem atenção nisso. Presta atenção nisso. Cuidado. Cuidado. Porque a gente está vivendo um mundo que te puxa para fora. Aprenda a estar dentro. Santo Agostinho falava, Jesus vai me visitar hoje, eu espero estar em casa. E casa é na casa dele, não é dentro dele. Então presta atenção naquele que habita em você. Presta atenção na forma como Jesus te sussurra. Presta atenção nas formas que Ele tem de te contar aquilo que Ele precisa de você. Presta atenção. Esteja atenta àquilo que Ele quer te dizer. Pelos acontecimentos, pela palavra de Deus que você vai ler. Presta atenção na forma como Ele vai fazer com que você entenda qual é a vontade dEle. Por que Deus nos mostra a verdade? Porque Ele nos ama. E Ele não quer, Ele quer evitar que a gente machuque. Que a gente possa se ferir. Fala, minha filha, não vai por ali não, que tem um lobo que pode te pegar. Vai não. Mas a gente não costuma se dobrar diante de Deus em cada situação que acontece. Aprenda a agradecer a Deus por tudo que acontecer. Queimou a panela lá, fala, obrigado, Senhor. Deu tudo certo, obrigado, Senhor. Cheguei, obrigado, estou saindo, obrigado. Aprenda a agradecer por tudo. Porque quem agradece, abre portas, a gratidão abre portas. Reclamar, clama 2 vezes, piora tudo. Porque quando você agradece, até na situação ruim, a onipotência pode transformar tudo. Aprenda. De tudo a gente tem que aprender com o Senhor. Esteja com o seu ouvido atento. Esteja atento àquele que te conduz e fala, o que será que Ele quer me falar hoje? Acorda de manhã e fala com Ele. Como é que o Senhor me pensa hoje? Como o Senhor me pensa? Como é que o Senhor pensa de mim hoje, Senhor? E eu falo com Ele. Depois de perguntar isso, eu falo, chego no espelho e falo com Ele. O Senhor guardou o modelito de hoje?
Presta atenção na cor que eu estou vestida? Então você me perde. Então presta atenção. Olha como é que eu vesti. Fica atento, porque se o Senhor não prestar atenção, eu vou te trair. Porque eu não presto. Então o Senhor gruda em mim, fica atento em mim, para que se o Senhor desviar, eu já me perdi. Porque eu preciso da sua graça para permanecer. Sem a sua graça eu não permaneço. Sem a sua graça o mundo é muito mais sedutor, Jesus. O caminho é muito mais largo, é tudo tão mais fácil. Aí o pessoal me oferece uma coisa maravilhosa, eu falo, obrigado, não posso, porque o pai falou que é não, como é que fala? É luta. Não é uma brincadeira, porque eu tenho que aprender a morrer o ego, a escutar o meu eu, que eu quero que tudo aconteça para a minha glória, e entender que não é a minha glória, é a glória de Deus, que eu não quero as coisas, porque eu não quero as obras de Deus, eu quero Deus, porque para fazer o que eu faço, Deus arruma alguém melhor do que eu. Já leram François Xavier? Nunca leram? Nunca ninguém leu François Xavier? Ninguém nunca ouviu falar dele? Ele vai ser santo. O arcebispo de Xangai? Ninguém nunca ouviu falar dele? Não, vocês estão perdendo. Tem um livro pequenininho, facinho de ler, que chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele era arcebispo de Xangai quando o comunismo chegou. Prenderam os padres, as freiras, foram para as lavouras de arroz. E ele era arcebispo, ele foi preso. Ele ficou 13 anos preso, 9 num lugar que não tinha nem janela. A cama dele estava mofa assim, ó. Ele internou algumas vezes. E levaram tudo, levaram as Bíblias, queimaram as igrejas, as livrarias católicas, queimaram tudo. E ficava lembrando os trechos da Bíblia e escrevendo. Porque a gente tem que ler muito para guardar. Porque não tinha nada. E aí mandaram falar, nós prendemos o Senhor e não trouxemos nada do Senhor, nem os itens pessoais, nem escova de dente. O Senhor precisa de alguma coisa? Ele falou, fala pro meu que é para trazer meu remédio de estômago. O que era o remédio de estômago? Era vinho. Porque ele fazia da palma da mão dele um altar. E ele punha uma migalha de pão, uma gota de vinho e fazia a Eucaristia. E viveu disso. Isso foi extraordinário. Extraordinário. Então, um dia ele estava lá aflito, e falava, mas tem os seminaristas, tem a obra tal, tem a pastoral tal, e ele pensando lá dentro do quarto, dentro da prisão, e tem isso, e tem aquilo, como é que eu faço? Aí ele escutou Deus falando assim, François, você quer Deus ou as obras de Deus? Porque para fazer o que você faz, eu arrumo gente melhor. Compreende? Deus é assim, é um soco só. Para fazer o que você faz, eu consigo gente melhor. Então é preciso, eu quero isso para quê? É para engrandecer o nome do Senhor meu Deus? Ou ainda estou na fase que tudo que eu faço eu tenho que pôr etiqueta escrito feito por mim? Se Deus quisesse pôr etiqueta, estava todo mundo com alguma coisa pendurada, feito por mim. Então nós temos que ter um cuidado imenso de não usar o nome de Deus para a glória do nosso nome, porque nós não somos nada, é pó. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Dele eu vim, para Ele eu volto. E que Deus tem que nos dar a graça de caminhar na presença dEle, sabendo discernir o que é dEle e o que não é dEle. Para isso eu preciso de humildade, de silêncio e do Espírito Santo de Deus. Para que Ele me conduza, me tire das armadilhas. Que de reza São Miguel todinho, me livre das ciladas do demônio. Não me deixa ser enrolado nesse mundo, achando que eu sei o que está fazendo ou não sei. Me ajuda. Eu quero ser sua, Jesus. O que eu quero? Voltar para casa. O resto não me interessa, não. Quero voltar para o céu. Quero ir embora. É isso. O que eu quero desse mundo? Nada. Qual que é o lugar que você pode me perguntar assim, Filão, qual que é o lugar que você mais gosta de ir no dia? Qual que vocês acham que é o lugar que mais aquece meu coração? Ah, aprenderam, é lá. Como é que eu posso perder a companhia dele, saber que ele está ali me vendo? Esse é escândalo, não é não? Eu falo que bom que eu não preciso te ver, que eu ia morrer, claro. Mas imagina, saber que o Senhor me vê. Saber que eu posso chegar aqui um caco, acabada, cansada. Posso só chorar.
e saio daqui numa alegria louca, mas a maior tristeza da minha vida é na hora que eu vou embora e falo, como é que eu vou largar o senhor sozinho? Tem coragem, fico lá igual doido. Eu vou e volto, falo, não posso ir embora, Jesus. Como é que eu vou largar o senhor sozinho? Não posso. Manda alguém para cá. Porque na hora que eu vou chegar, eu falo com ele, tira todo mundo que eu sou ciumenta, quero só eu e você. Mas na hora que eu vou embora, eu falo, só tem que mandar alguém, como é que eu fico? Deixa o senhor aqui. Eu não posso deixar sabendo que o senhor é uma pessoa, está vivo aqui. Se a Nossa Senhora fala que a 8ª dor dela é o abandono de Jesus no sacrário. Não deixem Jesus sozinho. Não deixem Ele sozinho. Ele é que é o nosso diretor espiritual. Ele que é o meu consultor. Ele é o nosso amigo. Tem algo que pode nos deixar mais emocionados do que saber que o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que o nome dele faz com que todo joelho se dobre, toda língua professe que ele é o Senhor, me chama de meu amigo? Pode imaginar que eu posso chegar lá sem cerimônia, sem a roupa da forma como ele descrevesse, sem que ele marque hora, eu posso chegar lá e contar o meu nada para ele, o meu problema, como a boca de um menino que precisava de ser obturada, o dente tratado, o nada do nada, eu posso contar isso para ele e ele se interessar por aquilo que eu me preocupo, pela minha vida muito mais ou menos, a minha vida que não tem nada, e ele fala, és minha? Então a sua vida tem importância para mim e eu quero caminhar com você? Nós estamos achando isso pouco? Isso não tem dinheiro que pague. Um Deus desse que vem até nós e fala, és minha, és meu. Então o que te preocupa, me preocupa. O que te agonia, eu estou aqui. Você está aflito, eu posso te aliviar. Está com medo, eu sou sua segurança. Está pobre, eu sou rico. Olha que alegria. O que mais nós podemos reclamar? O que te pode hoje te impedir de viver livre, leve e solta, na alegria de pertencer a esse Deus que só nos ama e quer o nosso bem, que nos quer feliz e que a gente tem uma tendência a não ser? Por causa dele ou por causa de nós mesmos? Por causa de nós mesmos. Porque a gente não conseguiu compreender isso a que somos chamados. Nós vivemos a geração que quer o milagre e não quer o sacrifício. Mas não existe mágica, existe investimento. Então eu digo para vocês, invista a sua vida em Deus. O maior investimento que você vai ter. Nunca será decepcionado, jamais. É alguém que você pode contar tudo, jamais usará disso. Alguém que só tem para te trazer o alívio, o consolo, o conforto. Somente aquele que vai falar, faz ou não faz. Caminha aqui ou não caminha. Passa por esse lugar ou não passa. Mas alguém que eu não posso tirar os olhos dele. Porque o mundo me seduz, me enrola e me leva por nada. Mas ele tem um lugar certo para me levar. Que é para voltar para a casa do Pai. Então eu desejo de verdade que vocês peçam a Deus a graça da humildade, do silêncio, da perseverança, da coragem de todos os dias de não ter vergonha, ter, na verdade, um orgulho de ser cristão, um orgulho de ter um Deus tão doce quanto Jesus, que nós não merecemos alguém como Ele. Não existe alguém como Ele. Não existe tamanha doçura. Você pode chegar diante dele e somente chorar, e somente Ele sabe por que você chora. Só Ele sabe. Não existe ninguém que te conhece melhor do que Ele. Não pode existir. Então não tenha medo, seja o que for que você precisar falar com Ele. Mude a sua vida a partir do momento que você decidir, eu quero uma outra vida. Eu não quero viver angustiada, presa a um monte de problemas, tomando milhões de remédios e ficando cada vez pior. Que a sua vida tenha o de hoje, um antes e um depois. Que Jesus possa ser o seu amigo, o seu maior amigo, o seu melhor amigo, sem deixar de ser o Senhor. Porque quando a gente não compreender absolutamente nada,
a gente se inclina e fala: por ti, por obediência, eu faço a sua santíssima vontade. Mas não é com o coração fechado, é com a alegria de saber que eu estou fazendo a melhor opção, porque eu confio naquele que não tem erro, aquele que me ama, aquele que enxerga lá. Então Ele é capaz de fazer com que eu decida aqui o que vai transformar lá. Mas é somente pela confiança que a gente faz isso. Então não tenham medo de fazer um investimento. O maior investimento que você pode fazer é na sua vida espiritual. Saia do parque de estacionamento. Não existe parque de estacionamento espiritual. Não estamos aqui para estar parados. Estamos aqui para estar a caminho. A caminho. O caminho é estreito, mas ele é real. A gente não está sozinho. A gente tem Deus conosco. E se a gente tem Ele conosco, nós temos tudo. Ele é a nossa maior riqueza, a maior companhia, a maior alegria. É tudo. Ele é o que a gente tem de melhor. Leia esse livro, 5 pães e 2 peixes. Tem outros dele, mas esse é fininho, pequeno, como tudo de Deus, barato demais. Leiam, para vocês poderem entender que todos vocês têm 5 pães e 2 peixes. Né? O necessário para a nossa caminhada. Desejo do fundo do meu coração que vocês passem a ter uma relação próxima com Jesus, uma intimidade com Ele, que Ele de verdade seja o seu maior e melhor amigo, além de ser o Senhor absoluto da sua vida. Que você faça opção por Ele todos os dias, que todos os dias você diga a Ele: eu já te falei hoje que eu te amo, Senhor, que o Senhor é meu tudo, que o Senhor é a razão de eu estar de pé, a razão da minha vida. Todos os dias se declare para Ele. Todos os dias se assuma que quer viver para Ele. Um dia de cada vez. Então não vos preocupeis com o dia. Não se preocupe com a sua subsistência, diz o Senhor. Preocupe com a vida. Vida com V maiúsculo, porque já não tem dimensão, porque ela é eterna. Então eu desejo que vocês tenham a melhor caminhada do mundo. Que a hora que vocês caírem, Deus não cansa de nos levantar. O braço de Deus não ficou curto para te puxar. O braço dele é longo e ele consegue te pegar aonde você estiver. Pode levantar só um dedinho e falar: eu estou aqui. E ele te acha e te puxa. Porque ele não vai te perder. Então eu desejo de verdade que você carregue no coração um calor, um amor que te queime. E no rosto uma alegria que transpareça o Deus que carregamos. Que Deus e Nossa Senhora conduza vocês.